De volta com o Educador Entrevista, recebo hoje aqui para conversar conosco o Dr. Ricardinho. Obrigado pela participação conosco, boa tarde. Boa tarde, Luciano, agradeço o convite mais uma vez, estar no seu programa, aqui na Educadora, muito feliz pelo convite. Quero dizer que eu estou um pouco gripado, ainda não consegui marcar médico, viu? Então se a voz der umas falhadas aí, vocês me perdoam. Tem sempre a história da casa de ferreiro e espeto de pau, né? Pois é. Médico é complicado nesse sentido do cuidado com a própria saúde, né? A minha secretária é a mesma do Dr. Milani. Ela falou, quer que eu marque? Você falou, não, você não tem vaga para ele aí, não vou passar na frente dos pacientes. Não, com certeza. E é interessante pensar nessa questão do cuidado, né, Ricardinho? E a Rosângela, que parabeniza sempre pelo teu trabalho, o cuidado no atendimento, e coloca isso, né? Como é que você avalia em consultório muitas questões que chegam depois até para a cirurgia que seriam evitáveis? Não entendi, Luciano. Na questão do preventivo, né? Olha, muitas vezes chega lá o paciente, se analisa o quadro e fala assim, se a pessoa tivesse um pouquinho mais de cuidado, não estaria aqui. Isso tem muito, né? Porque os pacientes, nós, seres humanos, né, somos dessa maneira, bem imediatista, né? Quando aparece um sintoma que a gente vai procurar. E a prevenção é a principal arma que a gente tem contra a doença, né? Na minha área, por exemplo, vamos falar, por exemplo, do câncer de intestino. O câncer de intestino, normalmente, ele vem dos pólipos do intestino. Então, a pessoa faz uma colonoscopia, retira o pólipo, você evita o câncer, né? Mas aí, muitas vezes, a pessoa já procura com sintomas, já com sangramento, já tem o tumor. Então, tem algumas doenças graves que são doenças evitáveis, né? E existe essa questão prática aí, né, de que muitas vezes a pessoa só relaciona a questão da dor, né? E tem muita doença silenciosa. Sim, com certeza. Tem muitos sintomas, por exemplo, nessa área de neoplasia, de câncer, perda de peso, né? Sem fazer dieta, sem causa aparente, sangramento nas fezes, má digestão, a pessoa que, né, a disfagia, a pessoa não está conseguindo comer direito, a comida não está descendo bem. Então tem vários sintomas, anemia, a esclarecer a pessoa que está com anemia, tem que investigar o porquê dessa anemia. Então são vários sintomas de alerta ali que as pessoas precisam estar cientes e procurar o médico, né? Uhum. E se observa também, né, nessa rotina da prevenção, né, que se evita muito, até na questão de, olha, às vezes tem que haver uma intervenção mesmo, mas muito menor, né, quando você coloca aí dos pólipos, né, havendo uma rotina de cuidado. Com certeza. A intervenção ali, por exemplo, no caso dos pólipos, você retira o próprio exame da colonoscopia, já faz a biópsia. Quando já dá um tumor in situ, que a gente fala que é o inicial, a própria colonoscopia já tira e já fica, o paciente só faz o segmento sem precisar de uma cirurgia grande e tudo mais, né? Seu xará, Ricardo, aqui, parabenizando também pelo trabalho. E colocando que teve problema com 2 familiares já na questão do preparo de pré-operatório, né? E aí coloca justamente essa questão do quanto é importante as pessoas ouvirem e seguirem as instruções do médico. Sim, eu digo assim, como cirurgião, as 3 fases são importantíssimas. O pré-operatório, que tem que ser bem feito, o paciente tem que chegar bem estável para a cirurgia, principalmente as cirurgias que não são de urgência, cirurgias eletivas, são aquelas cirurgias programadas. Os pacientes têm que fazer alguns exames pré-operatórios, tem que ver se tem alguma doença de base. Essa doença de base tem que estar compensada, porque tanto a anestesia quanto a própria cirurgia, isso tudo mexe muito com o organismo do paciente. Então, quanto mais estável, mais compensado, menos risco ele vai estar correndo durante aquele procedimento. Então, são as 3 fases: o pré-operatório, a cirurgia em si, né,
que transcorrendo da melhor maneira possível em termos de técnica operatória, de antisepsia, de todos os cuidados que a gente fala pré-operatório, que é durante a cirurgia, e também o pós-operatório, né? As orientações que devem ser seguidas de repouso, se precisar tomar algum antibiótico, algum remédio, algum anticoagulante no pós-operatório, enfim. As 3 fases são importantíssimas serem muito bem orientadas e bem seguidas pelo médico e pelo paciente. Uhum. A Renata colocando aqui, né, se é normal após uma laqueadura a mulher ter aumento de menstruação e de cólicas? Olha, pode ser normal, né, porque você está manipulando a região e tudo, mas assim, qualquer dúvida, qualquer coisa que seja fora do comum, um sangramento mais ativo, a pessoa tem que procurar o seu médico, o obstetra e tudo, e passar por consulta, passar por uma avaliação. Né? E isso é importante, né, de ter, aí a gente cai no pós-operatório mesmo, né, da questão desse acompanhamento, de relatar o que ocorreu depois, né, porque a gente tem que lembrar que o corpo, ele é uma máquina, né, ele passa, você fez uma cirurgia, ele vai ter ajustes, ele vai responder e nem todo organismo responde igual. Exatamente. Então é importantíssimo que o médico, principalmente na minha área de cirurgia, acompanhe os pacientes que foram operados, né? E assim, sempre estar atento às queixas do paciente, né? Olha, eu estou com uma dor aqui, estou com um sangramento, estou com uma secreção, e você sempre orientar, deixa eu ver, vamos ver isso aí, se precisar fazer algum exame complementar, além do exame clínico. Então está em cima do paciente, que aí tudo corre sempre muito bem. Né? Natália, parabenizando aqui pelo trabalho e colocando justamente aquela questão da escolha do paciente, né? Muitas vezes o médico oferece a opção cirúrgica ou do tratamento, né? E ela pergunta exatamente isso: é um protocolo normal de se fazer isso e de deixar nas mãos do paciente, explicando aí cada protocolo? Pelo Código de Ética Médica, nós médicos a gente tem que respeitar a autonomia do paciente. Então, se chega um paciente, está com pedra na vesícula, está tendo dor, você indica a cirurgia. Ele pode virar e falar assim: não, eu não quero operar. Você tem que respeitar, anotar, o paciente lúcido, consciente, bem orientado, não quer ser submetido à cirurgia. É uma opção que cada um de nós temos como pessoas, como pacientes. Até essa questão é uma questão até de lei. Você tem que respeitar a autonomia do paciente. E ela se debate com outra lei, que fala: o médico tem que fazer de tudo para salvar a vida do paciente. Então, muitas vezes, na urgência, na emergência, o paciente, por exemplo, testemunha de Jeová, que não aceita hemotransfusão, não aceita transfusão de sangue, chega que perdeu muito sangue. O médico quer salvar a vida, quer passar o sangue. Só que o médico tem que respeitar a autonomia do paciente, que não quer que passe sangue. Então, uma lei confronta com a outra. Mesma coisa numa questão de cirurgia de urgência. Chegou com uma apendicite supurada, com infecção grave. Se você não operar, a pessoa vai morrer. E vamos supor que a pessoa não quer operar com uma situação dessa. E o médico? Você respeita a autonomia, você sabe que o paciente vai morrer? Ou você respeita a outra lei, que você tem que fazer de tudo para salvar aquele paciente? Então, são coisas que confrontam, mas existe essa determinação pelo Código de Ética Médica que o médico precisa respeitar a autonomia do paciente. Então, se ele não quer operar... Perfeito. E a gente observa muita discussão nesse sentido, né? A maioria dos seriados médicos aí tem sempre um episódio ou determinados momentos que você cai nessa questão ética aí da decisão. Exatamente. A medicina, eu acho que é uma ciência muito difícil por conta disso. Ela não é uma ciência exata, em nada. Você fala: sempre acontece isso. Não, não é sempre. Tem aquela pessoa que vai responder de forma diferente. Aquele remédio sempre é bom. Não, não é. Teve várias pessoas que não foi bom.
Então, assim, a mesma questão dessa questão de leis, de código de ética médica. O importante na medicina é você ter, na área da saúde em geral, você ter bom senso, você explicar para o paciente. Muitas vezes também uma patologia cirúrgica, às vezes é melhor você realmente não operar. O paciente, eu tenho algumas pacientes que são pacientes idosas, que têm cardiopatias, que têm diabetes, que têm hipertensão de difícil controle, que têm coronariopatia, que têm nefropatia, que têm várias comorbidades que a gente chama, e que tem, vamos supor, pedra na vesícula, ou tem uma hérnia. E ela está convivendo bem com aquela hérnia, dá um desconfortozinho, mas põe uma cinta. Você vai submeter uma pessoa que tem alto risco cirúrgico, uma cirurgia, uma correção de uma hérnia, sendo que ela está convivendo bem com essa hérnia. Então a gente, apesar de ser uma patologia que precisa de uma cirurgia, algumas situações você fala, não, então vamos tratar só com cuidados, com remédio para dor, vamos acompanhando, analisando essa questão de risco também. Pesar sempre na balança. Não é assim, tem hérnia, é igual a cirurgia. Não, às vezes nós temos que pesar o risco-benefício, né? Uhum. E é sempre esse cálculo com muito diálogo, né, com o paciente, com a família, né? A gente vê com muita intensidade isso e o quanto entender esse processo é importante. Exatamente, é importante que o paciente e os familiares sejam sempre muito bem orientados dos riscos da doença, dos tipos de tratamento, de todos os tratamentos. Também tem no Código de Ética Médica que os pacientes e os familiares têm todo o direito e devem procurar outras opiniões médicas e de saúde e de tratamento, porque a área da saúde é isso, não tem uma receita de bolo. Você tem dor alta no abdômen, então é gastrite, você tem que tomar o omeprazol por 3 vezes, pronto. Não é assim. Uhum. Você tem uma dor, essa dor pode ser gastrite, pancreatite, duodenite, colilitíase, alguma coisa hepática. Nós vamos ter que fazer exame clínico, exames complementares. Vários remédios são bons para aquela determinada doença, mas para você não deu certo. E isso aí a gente tem que sempre estar lidando com isso e procurando sempre o melhor para cada tipo de paciente. Perfeito. E é interessante exatamente isso, né? Porque não é uma ciência exata, né? Muitas vezes por isso que a gente tem que tomar cuidado com o chamado Dr. Google, né? Porque a pessoa vai lá, coloca os sintomas e pesquisa, abre um calhamaço de opções, de possibilidades, né? Desde as mais comuns, das mais exóticas, né? E chega lá surtada no consultório. Exatamente. Depois. Isso acontece muito, viu, Luciano? As pessoas fazem os exames, né? Nós todos os seres humanos somos curiosos, abre o exame, vem uma palavra lá que você não sabe, você vai no Google e aquilo ali começa a destrinchar que aquilo ali pode ser uma doença pré-cancerígena, e ali a pessoa começa a viajar naquilo. E na verdade era uma coisa que não tinha nada a ver com aquilo tudo que ela pesquisou. Aí o médico explica, a pessoa já está uma semana sem dormir, né? Ana Clara também parabenizando aí pelo trabalho. E aí você estava colocando a questão, né, dos problemas da vesícula, né? Ela coloca que a família toda tem problema e colocando isso, né? Qual que é a função da vesícula além de dar problema? Obrigado, Ana Clara, pela ligação. A vesícula ela é um órgão de armazenamento. A função dela armazena a bile, que é aquele líquido amarelo que faz a digestão das gorduras que a gente come. Então, a bile é produzida no fígado, é armazenada na vesícula e ela é lançada no intestino quando a gente come alguma gordura, fritura. Quando a pessoa tem pedra na vesícula, a pedra na vesícula ela atrapalha a saída da bile para o intestino. Então a gente faz a cirurgia, tira a vesícula e aí a bile vai passar direto do fígado, onde ela é produzida, direto para o intestino. A gente faz ela faz um caminho diferente.
como é uma vesícula doente, com pedra, a digestão, tudo melhora da pessoa, né? Porque não tem as pedrinhas mais atrapalhando ali. Então, na verdade, a vesícula biliar ela é um órgão de armazenamento. A gente vive normalmente sem a vesícula. Assim como o apêndice, né? O apêndice só serve para dar inflamação. O apêndice é um resquício embrionário. Ele não tem função nenhuma. Nunca descobriram nenhuma função do apêndice. Então, ele só serve para inflamar. E a história da apendicite é engraçada pelo seguinte. Antigamente, quando os médicos cirurgiões estudavam a anatomia, estudavam nos porcos, porque os porcos são igualzinhos a gente por dentro. Fígado, vesícula, pâncreas, rins. Então a gente opera muito porco, mas o porco não tem o apêndice. E antigamente não se permitia dissecar cadáver, dissecar humano. Então as pessoas morriam com uma dor do lado direito do abdômen e ninguém sabia do que as pessoas estavam morrendo. Essas pessoas morrem com uma dor do lado direito. Estudava no porco, não tinha nada do lado direito. Quando começaram a dissecar os cadáveres, os humanos, eles viram que tinha um apêndice ali. E que as pessoas morriam porque inflamava esse resquício embrionário. E aí começou as cirurgias de apendicite e tudo. Então é a evolução dos estudos, né? Perfeito. E a gente acaba vendo isso, né? Do apêndice falam muito da questão de ser, num passado remoto, um outro órgão do trato digestivo, né? Porque se comia muita planta, etc., e que hoje não teria função, né? Mas ainda assim está lá e de vez em quando complica a situação. Exatamente, Até o trajeto que ele é formado na embriologia, ele passa pelo estômago e vai para o intestino e tudo, tem a ver com sintomatologia da apendicite também. A pessoa começa normalmente com dor no estômago, na região do estômago, na região epigástrica, e depois essa dor migra para a região mais baixa do abdômen, né? Perfeito. No caso aí que ela colocou, né, a respeito da vesícula, né, ela fala que a família inteira tem uma tendência genética nesse sentido? Tem uma tendência familiar de ter pedra na vesícula. Então as pessoas que têm história familiar devem sempre estar atentas, fazer um ultrassom, ver se a digestão está boa, se não está tendo cólica, se não está tendo dor, porque tem relação sim. Perfeito. Gilberto também parabenizando, né? E colocando da mudança no perfil cirúrgico nos últimos tempos, inclusive com a liberação do paciente mais cedo. Ele pergunta se tem a ver com a questão de infecção hospitalar. Sim, há uma tendência de alta mais precoce por conta de infecção hospitalar, né? Você diminui o tempo do paciente ficar em leito, acamado, com punção, com um ambiente, né, hospitalar. Então a tendência é essa mesmo, tem muito lugar tendo esses day hospitals, esses hospital dia, que a pessoa opera de manhã e no final da tarde está em casa. Perfeito. Também se mudou o processo cirúrgico, né? A gente vê que antes eram procedimentos muito mais evasivos, né? Hoje a gente vê uma questão muito mais cuidadosa nesse sentido. Sim, tem são as cirurgias minimamente invasivas, né? Hoje a laparoscopia, que é a cirurgia por vídeo, a cirurgia robótica, vem tendo uma grande... hoje se faz muitas cirurgias por laparoscopia, quase que tudo, né? Só a cirurgia de trauma que a gente ainda tem muita questão da cirurgia aberta. Mas hoje em dia até as especializações de cirurgia, os médicos cirurgiões têm até dificuldades às vezes de operar por via aberta. Então vai operar uma vesícula por vídeo, a hora que não consegue operar por vídeo porque precisa estar com uma inflamação, precisa converter para aberta, os médicos residentes muitas vezes eles ficam perdidos. E agora que eu tenho que abrir? Porque eles praticamente só operam por vídeo, minimamente invasivo. Aí tem que chamar o chefe para poder converter. Perfeito. Então isso é uma mudança que tem acontecido cada vez mais, né? E recuperação? A recuperação é mais precoce, o risco de infecção, como você não tem um corte, é menor, o risco de desenvolver uma hérnia pós-operatória é muito menor. Enfim, tem muitas vantagens mesmo. O Wesley aqui, né? Ele diz que sente
muita dor na barriga, em especial acima do umbigo, né? Às vezes chegando a doer os dois lados do abdômen. Dor é alerta, né? É sinal de preocupação, tem que se buscar um médico. Tem que buscar o médico, tem que consultar no seu médico de confiança para examinar. Aí inclui o exame físico, que é o exame clínico do médico. Se não achar nada no exame clínico, ou mesmo se achar alguma alteração, tem os exames complementares, pode ser feito um ultrassom, uma endoscopia, um raio-x, aí vai depender de cada caso, de cada suspeita, né, diagnóstica. A história clínica do paciente é importantíssima, se essa dor tem relação com algum tipo de alimentação que ele tenha, se essa dor é em jejum, se essa dor tem radiação para os lados, se começa alto, se é acompanhada de vômito, se tem alguma queixa intestinal, se tem diarreia, constipação, se tem sangue nas fezes, se tem muco nas fezes. Então o médico vai destrinchar esses sintomas para poder levantar a suspeita diagnóstica, fazer os exames e depois que der o diagnóstico, propor o tratamento, né? E tem umas coisas simples, né, que a gente tem que começar a fazer isso, começar a anotar, né? Olha, hoje eu comi tal coisa, não tive dor, né? Amanhã eu comi outra, agora doeu, né? Exatamente. Isso ajuda muito no diagnóstico. Exatamente. Eu tinha um professor de semiologia, que a semiologia médica é quando é o médico debruçado no paciente em busca do diagnóstico. Porque antigamente a gente não tinha essa tecnologia que tem hoje. Até pedra na vesícula, que hoje faz um ultrassom e vê facilmente, antigamente não tinha, né? Então era difícil os diagnósticos, então era mais o exame clínico do médico. E esse professor meu, que era muito bom, ele dizia que a anamnese, que é a história clínica do paciente, ela 90% da história já te dá o diagnóstico. Se você ouvir o que o paciente está sentindo e ele te apontar todas essas questões, você consegue o diagnóstico muitas vezes sem nem pôr a mão e sem nem fazer nenhum outro tipo de exame. Tamanha a importância da história do paciente, né? Leandro vai fazer uma cirurgia na nuca para retirada de um cisto sebáceo. Ele pergunta a respeito de riscos nesse sentido e por que aparece esse tipo de cistos no organismo. O cisto sebáceo, Leandro, ele é um cisto, uma lesão benigna. Ele não vira câncer, não vai te trazer nenhum problema nesse sentido, né? É uma lesão benigna. O problema do cisto sebáceo, de você deixar ele, é que às vezes coça, às vezes ele aumenta de tamanho e é perigoso infeccionar. Entrar uma bactéria ali, dar um abscesso. Eu mesmo já internei uma paciente uma vez com uma infecção grave de um cisto sebáceo e, por coincidência, na nuca também. Ela teve uma infecção violenta dessa região. Eu entrei com antibióticos fortes, não estavam pegando, teve que trocar o antibiótico. Ela ficou uns 15 dias internada, uma paciente de Brodowski. Com cisto sebáceo infectado. Então a gente sempre indica a cirurgia para evitar a infecção, não porque isso seja grave ou que vai virar um câncer, não tem nada disso. A causa desses cistos pode ser várias, pode ser desde você coçar, levar uma bactéria, desde uma espinha que formou uma cápsula. Na realidade, vários dessas lesões benignas de pele, lesões císticas, várias delas não se sabe a causa, tem vários estudos apontando para uma causa ou outra, mas ninguém sabe a realidade como que acontece de formar esses cistos. Uhum. Nas pequenas cirurgias que eu faço do pronto-socorro, eu sempre brinco com os pacientes, quando eles perguntam, por que eu estou com isso aqui? Eu falo, para eu poder trabalhar, você imagina se não existisse esses cistos, essas coisas para eu tirar, como é que vocês iam vir aqui e tal? Porque realmente vários a gente não sabe a causa definida, né? Uhum. Mas é isso, né? Fazer a cirurgia, retirar, tratar, seguir as recomendações do médico bonitinho aí no pós-operatório para não ter principalmente, problema. Quando logo que apareceu o cisto, ele está pequeno, ele não está tão aderido, aí já é hora de procurar. Procura e tira, porque é melhor do que quando ele cresce. Porque tem gente que tem medo da cirurgia e vai protelando. E aí aquilo cresce, aquilo fica aderido nos planos profundos. A hora que você vai tirar, você tem mais sangramento, fica mais difícil. Se você deixa alguma cápsulazinha ali, ele forma de novo, volta. Então é complicado. É melhor sempre, quando aparecer alguma coisa que não é comum do corpo,
a pessoa procurar o médico, né? Perfeito. Maria Cláudia, mudando um pouquinho de assunto, né, mas perguntando aí a respeito da questão do desafio lá de assumir a presidência do partido, do PP, e como é que foi o trâmite nesse sentido, né? Como é que você viu esse desafio? Então, Luciano, por eu ter sido já candidato, já há quase 8 anos atrás, né? Por eu gostar de política, eu sempre acompanhei meu pai na política desde pequeno. Então, por eu ter um acesso muito grande às pessoas, por causa da minha profissão, então a gente tem um nome na política, apesar de eu nunca ter sido político, né? Então, as pessoas direto viram para mim: e aí, vai sair candidato, não vai? Vamos lá, estamos juntos. Isso tem muito, né? Então, eu fui procurado pelo pessoal do Progressistas, o Juninho, que foi candidato na última eleição, o André Calçado, que é vereador, o meu pai mesmo sempre conversa sobre política comigo e tudo mais. Então, assim, várias pessoas, vários políticos, várias lideranças, tudo sempre a gente está conversando e me convenceram de que é hora da gente participar da política. Não, mesmo que não seja como candidato, mesmo que seja como cidadão, eu tenho uma influência, principalmente na área da saúde, como pessoa pública. Então, eu achei que era a hora da gente ter um projeto, um grupo de pessoas para poder discutir a cidade como administração, como questão pública para ajudar a vida das pessoas. É uma coisa que eu gosto. E veio essa oportunidade, inclusive todos perguntam, todos não, mas muita gente pergunta: e aí, o que foi combinado? O que é? Você vai ser candidato a prefeito? Vai ser... E eu posso afirmar para todos, não foi nada combinado. Nós combinamos de formar um partido, de trazer pessoas boas para esse partido, para disputar a eleição, sim, que está se aproximando. Agora, quem vai ser candidato a prefeito, a vice, a vereador, quem não vai ser candidato, isso a gente ainda não conversou. Nós vamos ter o tempo hábil para conversar. O que a gente tem hoje é um partido forte, Progressistas, que eu estou presidindo com muita honra, muito orgulho. Esse partido nós estamos trazendo pessoas, inclusive no dia 1º de fevereiro, que vai ser um sábado, nós vamos estar fazendo novas filiações, nós vamos postar isso nas redes sociais, para as pessoas que quiserem vir com a gente, tá entrando nesse projeto para a gente conversar sobre as diversas áreas da cidade e para poder apresentar para o eleitor esse ano, para a população, um projeto diferente. Não, sem falar mal de nada, nem de ninguém, mas apresentar um projeto diferente, uma opção para as pessoas que querem uma opção diferente do que está aí há mais de 20 anos aí. Então, uma opção diferente. Então, nós estamos bastante entusiasmados com a política, com a questão desse projeto. E eu estou muito honrado e estou animado. Agora, questão de candidatura, sinceramente, eu não sei se eu vou ser candidato ou não. O que a gente sabe é que nós vamos participar desse projeto. Já responde a questão da Cida aqui, que era a respeito de ser candidato ou não. Também o Taconelli manda um abraço, parabeniza e diz que é bom saber que a cidade conta com pessoas boas como você. Abraço, obrigado pela ligação. Inclusive você, Luciano, sempre comentou isso e eu concordo com você, que o importante não é o nome, é o projeto, é a equipe. O nome depois é que vê, né? É lógico que estrategicamente é importante você ter um nome para prefeito, um nome para vice-prefeito, que tenha viabilidade eleitoral, senão você não vai conseguir colocar o seu projeto à frente de uma administração. Então isso vai ser discutido, isso tem sido feito pesquisas em busca de nomes, inclusive isso nós vamos discutir no momento oportuno. Mas a princípio é o que você sempre falou, o que a gente quer
é montar uma estrutura, um projeto, um plano de governo, se esse projeto for vencedor das próximas eleições, e ter esse plano para poder seguir, um plano viável, com pé no chão, sabendo de todos os problemas que o nosso país passa, né? Então eu acho que tudo isso tem que ser discutido com pessoas capacitadas em cada área. Inclusive você sabe da minha admiração que eu tenho por você, que você é meu amigo e eu acho você muito competente na sua área. E inclusive quando eu era candidato a vice-prefeito eu pedia muita opinião, por exemplo, Luciano, o que eu falo disso? E você que orientava a gente, né? Então assim, tenho muita admiração, muito respeito e eu sempre lembro disso que você falava, você sempre falou, o importante não é o nome vem depois, é lógico que é importante. Sem dúvida. Para poder chegar no projeto, mas nesse momento o mais importante é o projeto. Uhum. A Janaína está mandando um grande abraço, parabenizando pelo seu trabalho, né, que é a presidente do PT. Independente de partido, é muito bom saber que existem pessoas como você envolvidas na política. Janaína, um grande abraço para você e para toda a família. Obrigado pela ligação. E isso é interessante, né? Eu acho que a gente vive no país hoje cada vez mais uma consciência nesse sentido, não mais de projetos políticos, mas de projetos de Estado, né? Em que você tenha toda a comunidade envolvida. Olha, a gente quer chegar nesse objetivo, né? Como a gente vai chegar? Aí você tem as várias vertentes, né? E as várias possibilidades, aí sim, de nomes para chegar a esse fator. Mas, e como você coloca muito bem, com o pé no chão. Né? Sonho é bom? Mas para concretizar o sonho a gente tem a estrada do sonho aí para chegar lá e é interessante isso. Justamente como a gente falava da questão da medicina, né? Se lá atrás, né, não fosse permitido, né, dentro dos estudos, o sujeito ir lá e deixar de estudar no porco e começar a estudar no ser humano, né? Ia estar todo mundo morrendo de apendicite até hoje. Hoje a gente ia estar, né? Então, bater na cabeça. Né? Concretizar isso é fundamental nesse processo e nesse passo a passo. Eu quero deixar o programa sempre à disposição para esses bate-papos, seja no campo da saúde, seja no campo político, né? Agora a gente começa nesse ano, a abrir cada vez mais esse esteio da discussão política, até porque esse ano tem essa regra nova dos partidos, né? Que tem que ser chapa pura para os vereadores, então nós vamos ter muita mudança até o período da consolidação das candidaturas nessa discussão, e que as pessoas compreendendo isso, né? Que regra nova acaba tendo isso dentro da estrutura. Cometi um erro aqui, né? A Janaína não é mais presidente do PT, agora ela é a Lorena Rezende, né? Ela já foi presidente. Mas, Ricardinho, está à disposição, de portas sempre abertas aí, né? Para o diálogo, para o debate e, acima de tudo, parabenizando aí seu trabalho e sua clareza na questão médica aqui na cidade. Eu que agradeço mais uma vez, a gente se sente muito confortável aqui. Muito obrigado, Luciano, muito obrigado, educadora, muito obrigado às pessoas que assistiram a entrevista, que ligaram, muito obrigado por me receberem tão bem sempre, e estou também à disposição para qualquer debate, para qualquer assunto. Esse ano político, ano eleitoral, a gente sempre deixa a orientação de que as pessoas, para poder mudar na hora ali do voto, né? É a nossa arma ainda, né? Então, questão da saúde pública, as questões políticas, a gente sempre está à disposição para vir conversar e é muito bom sempre estar aqui. Muito obrigado, senhor. Bom, já fica o convite também para os esculápios, né? Eu já intimei o Said ao vivo aqui, já fica mais um integrante da banda convidado. Aí sim, aí é só marcar. É só não estar de plantão que nós estamos aqui. Só tem que coincidir o plantão de todos os integrantes lá para a gente poder fazer um som.